Teve uma outra coisa que foi muito interessante, assim, que eu lembrei de uma outra pesquisa para trazer nesse sentido, que foi relacionada a é, todo um experimento que foi feito numa pesquisa. Agora eu não vou me lembrar qual é o jogo que eles usaram, mas era um jogo tipo damas. Mas tipo, bem tipo, assim. Era uma ideia de pegar peças do outro e tudo mais, né? Que você ia colocando as peças ali, ia formando uns formatos, você não podia ser encurralado com as peças. E desenvolver uma inteligência artificial para conseguir, digamos assim, tentar ganhar dos maiores jogadores, ok? É, e a inteligência artificial que foi desenvolvida ao longo dos anos para ganhar esse jogo conseguiu ganhar de todos os campeões, tanto que alguns até se aposentaram depois disso e tudo mais. Deu um rebuliço lá nos campeonatos desse jogo. E aí veio dois pesquisadores, ou um grupo de pesquisadores, eu tenho a impressão de que eram dois, mas um deles nunca tinha jogado aquele jogo na vida. E em algumas semanas ele ganhou da máquina. Por quê? Porque a máquina estava treinada com jogos de profissionais, ok? Com as técnicas padrões do jogo, como é que se joga. E o cara, ele simplesmente criou uma estratégia que era uma estratégia alternativa à estratégia profissional, mas que não era uma estratégia louca, era uma estratégia, mas era uma estratégia que se você jogasse contra um profissional, o profissional ia rapidamente se adequar e ganhar de você. E ele aplicou essa estratégia que eles criaram contra a máquina em vários jogos. E depois de um tempo ele começou a ganhar 100% dos jogos, depois que ele entendeu bem essa estratégia. Né? Então, uma estratégia bem simples. E além disso, através da estratégia, eles conseguiram provar. É um pouco longo de explicar aqui, mas eles conseguiram provar que a máquina que ganhava o tempo inteiro, para vocês verem como é um negócio estatístico, ela não tem a menor noção de que ela está jogando um jogo, ela não tem noção de que ela tem que proteger as peças dela. Ela só estava vendo estatisticamente onde colocar a próxima peça baseado num banco de dados de jogadas de profissionais. Ela não entendia que ela tinha que se adaptar para uma jogada inesperada para proteger a própria peça, que é o objetivo do jogo. Ou seja, a inteligência artificial ganhou de todos os profissionais sem nem entender o objetivo do jogo. Entendeu por que é difícil a gente usar muitas vezes o termo inteligência nesse caso? Né? É um negócio muito louco isso. E aqui eu quero fazer uma crítica pro nosso senhorzinho aqui também. Porque é uma crítica bem parcial. Ok? Uma crítica um pouco baseada até em um pouco de opinião e tudo mais. E o que acontece? Não está nesse resumo, nessa reportagem que está resumindo o vídeo, mas eu já vi ele falando isso em outros vídeos. E aqui ele foi um pouquinho pro lado do Harari, que foi quem ele estava criticando agora há pouco. Qual que foi a coisa que eu acho que o Nicoleles ele acabou falando e que tem muito a ver com psicologia, e eu vou brincar um pouco até com história, com sociologia e com outras coisas aqui. Ele trouxe uma ideia de que eu vou deixar até aqui no título, né, aqui, né? O que acontece? Ele trouxe uma ideia em algumas das entrevistas que ele falou, um treinamento para um determinado conjunto de regras. Exato, exato, né? E é por isso que eu espero que vocês estejam aprendendo um pouquinho mais sobre a inteligência humana através disso, né? Assim, o que ele falou? Agora vamos chafurdar aqui na coisa mais humana e sair um pouco da tecnologia, né? Uma coisa mais social. O Nicoleles, ele nas entrevistas, ele falou assim: o que eu não gosto é as pessoas começarem a usar tanto o chat GPT e outras coisas que elas vão ficar dependentes, ok? E eu concordo até certo ponto. Só que ele era meio tipo, ok, se você começa a usar muito o chat GPT, você esquece como faz as coisas, né? Tipo escrever um texto, fazer uma argumentação, alguma coisa assim. E ele está correto, né? Se a pessoa começar a usar muito, ele vai perder essa capacidade vai recrudescer, vamos dizer assim. Ela pode ser treinada de novo? Com toda certeza pode, né? Se uma criança já sai usando o chat GPT desde o começo e não sabe fazer um texto,
Óbvio que ela vai perder uma janela de oportunidade muito importante no início da vida, que ela vai ter muito mais dificuldade de desenvolver isso depois devido à neurologia dela. Mas um adulto vai ter muito mais facilidade, ok? É aquela questão de perder massa muscular depois de parar de fazer academia e ganhar depois. Você demora um pouquinho para ganhar, mais rápido geralmente do que é para perder, desculpa, mais demoradamente do que é para perder, mas você recupera, né? A nossa capacidade neurológica tem muito disso, né? Eu estou muito enferrujado com matemática ultimamente, mas eu era o segundo, terceiro mais rápido da sala quando eu estava fazendo química, nas aulas de física, quando o professor propunha valendo nota, uns desafios bem difíceis, assim, surpresa, eu geralmente terminava em segundo e terceiro numa sala de 30, 40 pessoas numa federal, sabe? E hoje em dia eu tô meio lento para matemática. Mesma coisa, se eu pego um instrumento musical, eu toco vários instrumentos, só que eu tô enferrujado porque às vezes eu passo algumas semanas ou meses sem tocar, eu enferrujo, eu preciso pegar o jeito de novo. E as habilidades que o chat GPT acabam atrapalhando no nosso conhecimento é do mesmo jeito, ok? A gente dá uma recrudescida, mas a gente consegue recuperar. Só que qual que é a coisa, né? É, o nosso querido neurologista aqui, ele tem uma coisa que ele defende que é: isso é com toda certeza muito ruim. Eu coloco um asterisco, ok? Eu coloco um asterisco, porque a gente está falando é, em um nível individual e também os efeitos sociais dessa brincadeira. E aqui a gente vai brincar. Em um nível individual, se você começa a perder muitas habilidades que são úteis, isso pode não ser interessante em certos contextos. Mas quando a gente está falando de psicologia, contexto é tudo. Uma coisa que é funcional em um contexto pode ser completamente disfuncional mesmo em outro contexto, ok? É, vou dar um exemplo. Quantas pessoas eu conheço que trabalham com programação ou alguma outra coisa que usam o chat GPT para ganhar tempo? E elas não estão necessariamente é, elas deixam de ter algumas habilidades ali, mas elas ganham muito em eficiência. Quem faz arte digital, eu fiz um pouco de arte digital, principalmente da minha adolescência, tinha mesa digitalizadora e tudo mais. A gente sabe que profissionalmente, o cara não vai, toda vez que vai fazer arte digital, ele vai ter o brush, né, vamos dizer assim. Ele vai fazer o brushzinho, ele vai definir as cores, isso. Ele não vai criar a arte digital toda do zero. Muitas vezes o cara que está trabalhando profissionalmente vai pegar imagens do Google, vai borrar a imagem, pegar elementos da imagem, jogar no background com recortes e camadas e vai facilitar, vai ganhar tempo de trabalho, né? Por exemplo, eu lembro uma imagem que eu estava vendo de um cara fazendo. Ele estava fazendo um foguete decolando no meio do deserto. Ele não desenhou cada detalhe da areia do deserto. Ele pegou imagens de textura de areia que estavam de graça no Google e tratou rapidamente aquelas imagens usando um programa que facilitava a vida dele para ganhar tempo, para ter velocidade para poder entregar o trabalho. E usava e fazia as montanhas e a areia do deserto baseado naquilo. Profissionalmente, muita pessoa já faz isso. O ChatGPT é só mais uma dessas ferramentas, ok? E aqui eu acho que vem uma questão de valores, de código pessoal de valores. Socialmente falando, a gente conseguir. Vamos voltar um ponto aqui, né? Aqui, o Nicoleles ele concorda com o Harari. Isso é muito interessante, porque o Nicoleles ele acaba tendo muito essa ideia de quanto mais autônomos e mais independentes nós somos, com mais capacidades, melhor. E faz muito sentido vindo de um neurologista, né? O Harari ele tem uma ideia muito parecida por tudo que eu já vi dele, mas eu arrisco dizer que um pouco mais extremado. Ok, uma ideia um pouco mais extremada, né, no caso. É, ele no livro dele, eu já peguei alguns pedaços, uma conversa que eu tenho muito com a minha esposa. A esposa leu o livro Sapiens dele ali completamente. Eu infelizmente perdi a minha janela de oportunidade de ler, que a gente tinha emprestado o livro de um amigo e eu estava focando em outras coisas na época. Não de um amigo, nem lembro de quem que ela emprestou agora, mas enfim, ela teve que devolver antes, né? E daí o que que acontece?
No livro dele, ele traz muita a ideia, né, de o humano pré-histórico, né, do Mesolítico, do Paleolítico, aquele que era antes da gente criar a agricultura, que era caçador-coletor, ele era o fodão, ele era o pica, ele era, nossa, cara, era aquela coisa, isso aqui é um ideal de ser humano para ele. E depois que a gente inventou a agricultura, ferrou tudo, né? Por quê? Né? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Essa revolução agrícola que a gente fala, né, que veio calmamente, foi vindo da Mesopotâmia principalmente, foi se expandindo, não pegou a humanidade de um jeito inteiro, né? Teve alguns outros focos de criação também, né? Mas foi uma coisa que foi vindo, né? Agricultura e possibilitou também uma pecuária em um pouco maior escala. Isso foi permitindo às nossas sociedades de caçadores-coletores ter mais acesso a alimentos, ok? E isso mudou muito como a gente faz a construção das nossas sociedades, porque quando a gente é caçador-coletor, a gente precisa estar constantemente tentando caçar e coletar. E isso pode dar errado, isso pode dar problemas. A gente sempre fica no fio da navalha do quanto que a gente está conseguindo ter acesso ao alimento. E carne estraga, cara. Coletar frutinha, fruta estraga, né? Então você não consegue manter uma sociedade muito grande. Você tem ali uma sociedade de geralmente menos de 100 pessoas. Quando a gente olha para o Paleolítico, olha para o Mesolítico, antes do Neolítico, né? O Neolítico foi quando a gente inventou a agricultura, ok? Mas a gente ainda não tinha inventado a escrita. Mas quando a gente olha nessa pré-revolução agrícola, no máximo tinha 200 pessoas, mas raramente 200. A média era menos de 100 pessoas por grupo. E cada um tinha que ser bom em meio que tudo, ok? A pessoa tinha que ser boa em muitas coisas. Hoje em dia a gente sabe até que a arqueologia traz que não era nem tão definido assim, a mulher é coletora, o homem é caçador. Nem sempre, sabe? Muitas vezes eram trabalhos que era tudo meio feito por todo mundo, né? Todo mundo tinha que ser bom em muitas coisas. Só que quando a gente tem acesso a uma fonte confiável de alimento, e grãos principalmente que não estragam rapidamente, a gente pode estocar, pode armazenar, isso começa a deixar de ser um problema, tá? E aí a gente começa a poder especializar as habilidades humanas, ok? Ou seja, o cara vai ser só caçador, o cara vai ser só fazendeiro, o cara vai só criar cabra para tirar o leite da cabra e ter a carne da cabra. O cara vai ser só pescador, o cara vai ser só tecelão, o cara vai só fazer uns instrumentos, né? Então a gente vai começando uma especialização de pessoa para pessoa na sociedade, que é como a nossa sociedade é estruturada até hoje em dia. E o chat GPT, ele ajuda, assim como outras ferramentas, nessa especialização. Quando a gente tem ferramentas que fazem coisas automaticamente para a gente vai tendo cada vez mais capacidade de focar em coisas específicas, ok? Se o cara que tá fazendo pinturas em canvas, né, em quadros, com tinta mesmo, ele só tem as 3 cores básicas, que eram as bisnagas, tô inventando aqui, tá? Mas digamos que ele só tem as 3 bisnagas com as 3 cores básicas, ok? Vermelho, azul, amarelo. E ele tem que saber, ele tem que estudar muito e desenvolver técnicas de misturar aquelas cores para ter cores específicas para conseguir fazer as pinturas dele. E de repente começa a vir mais bisnagas de tintas com cores diferentes, com todas as cores que você imagina. O cara ele vai perder toda aquela utilidade daquele conhecimento que ele tinha de misturar as cores de tinta. Porque isso veio de graça para ele agora. Ele não precisa mais fazer isso, então ele perdeu uma habilidade, ok? Só que o quanto que o cara ganha de velocidade e de tempo fazendo a obra em si é muito grande, ok? Sem contar que fica muito mais fácil daí você ser artista, porque você não precisa aprender toda a teoria de misturar as cores. De novo, exemplo completamente inventado aqui na minha cabeça. Mas talvez se a gente for na história, a gente ache alguma coisa assim. De novo, o chat GPT vem para ajudar, a inteligência artificial ajuda nesse sentido. De um ponto de vista pessoal, eu não vou negar que é uma visão do Nicoleles e do Harari, uma visão válida de que quanto mais coisas individualmente eu sei fazer, melhor.
mas muitas vezes não é o que o mercado de trabalho está procurando. E em um nível, de novo, não estou falando que isso é bom ou é ruim, estou falando de dados de realidade aqui. Em um nível de sociedade, quanto mais as pessoas automatizam as coisas e mais a gente consegue especializar a mão de obra humana, geralmente melhor, porque a gente avança a sociedade. Isso permite um avanço da sociedade gigantesco. A gente consegue criar mais, a gente consegue pesquisar mais, a gente consegue desenvolver mais a nossa civilização, né? Se a gente tem muita coisa automatizada e cada ser humano podendo especializar em coisas muito grandes, como esse cara é super especializado na interface cérebro-máquina. Cara, uma especialização muito específica, né? O outro que vai se especializar em física quântica e etc. Ou o outro que vai se especializar em fazer arte, né? Em algum tipo de arte específico. Cara, isso não é de todo mal, entende? É, às vezes me passa uma ideia, as pessoas que têm essa ideia de que cada ser humano tem que ser completamente não, isso seria um pouco mais o Harari pega um pouco mais, o Nicoleles ele flerta um pouco com essa ideia, mas essa ideia de colocar o ser humano como tendo que ser muito independente em vários sentidos, eu tenho minhas dúvidas do quanto que isso é positivo, saudável e funcional em todos os contextos. Eu acho que varia muito de contexto para contexto.